Olá, olá, salve, salve, boa noite a todos. Boa noite, noite de quarta-feira, noite de live mais uma vez. Estamos chegando para mais um bate-papo super importante, super relevante. Hoje eu tenho um convidado muito especial, meu grande amigo, uma pessoa muito especial que eu conheci esse ano, o André Correia. Já chegou aqui o André e eu já não vou perder tempo. Já vou chamá-lo para dentro aqui dessa live. Só um minutinho. E Grande aí, André, como é que como tá, é meu que amigo? vai, garoto? Eu tô bem, e você? Tudo bem também, graças a Deus. Um pouquinho bagunçado aqui, que tá chovendo em Sorocaba. E aí a gente chegou meio correndo aqui, mas ao pouquinho a gente vai estabilizando aí. Não, verdade, verdade. Bom, deixa eu mandar um aviãozinho pra galera aqui rapidão. Vamos Isso, convidar o vamos aí, vamos povo enviar essa aqui. live aí pro pessoal pra gente conversar bastante, que hoje o assunto é bem legal, hein, Elinho? Um assunto muito Ó, importante, né, na concepção aí do planejamento e da organização financeira. Então vai ser um papo bem bacana aí, pelos próximos minutos de organização, de projeto, de inteligência financeira, principalmente, né? Então, chama a galera, vamos compartilhar essa live para que mais pessoas tenham acesso a essa informação também. beleza, meu amigo, vamos pra cima. E como é que foi o dia hoje? Correria? Como é que tá aí? Cara, hoje, assim, até o comentário ali, né, que a gente tava conversando paralelo, infelizmente eu fui uma das vítimas desse vírus aí do Covid recentemente, então fiquei 15 dias aí de quarentena, né, e voltei basicamente à atividade ontem, né, então desde ontem, hoje tá uma correria, tá um processo de organização aí, mas é uma correria boa, né, graças ao nosso bom Deus aí tudo deu certo, a gente tá recuperando bem. E aí volta essas atividades, enfim, a gente vai adaptando nessa nova realidade. Mas eu sempre gosto de falar que quando a gente faz o que a gente gosta, né, quando a gente trabalha ali efetivamente com o que faz sentido do nosso ponto de vista, aí as coisas, mesmo que sejam corridas, mesmo que sejam um em cima do outro, reuniões e tudo mais, a gente acaba curtindo e acaba ficando bem legal, né? Então, é uma correria boa, né? Você também provavelmente tem essa mesma ideia, né? Que quanto mais a gente corre, significa que mais gente a gente tá ajudando, tá contribuindo. Então, isso é muito legal. Exatamente. Bom, vou fazer mais um pedido aqui para quem chegou agora. Gente, se vocês puderem nos ajudar compartilhando essa live com duas ou três pessoas, já vai ser o suficiente. Manda um aviãozinho para a galera. Estou com meu amigo André, um amigo que eu fiz recentemente, já já ele vai se apresentar para vocês. E se você tiver alguma pergunta, vai fazendo para a gente durante o decorrer da live. Tem uma bolinha com interrogação, vai deixando a pergunta que a gente vai respondendo vocês assim que Exatamente. tivermos a oportunidade. André, de antemão, eu quero te agradecer demais. Gratidão pelo seu tempo, por você conseguir esse tempinho. A gente já estava tentando alinhar, né? Para a gente Sim, bater esse papo junto aqui. E te agradeço muito, né? Igual você acabou de dizer, você está vindo de recuperação do vírus, né? Do coronavírus. sim. Então eu sei que eu também passei por essa fase, não é fácil. Então, para você estar dedicando esse tempo assim, aqui para a gente, eu sou muito grato por isso. Gratidão pela sua amizade. Assim, foi muito bom te conhecer lá no EP. Foi um dos caras que eu conheci e quero levar para a vida por conta do seu conhecimento, do seu carisma. E principalmente que a gente trabalha quase que fazendo as mesmas coisas, né? Sim, pois é, uma surpresa boa, né? E eu faço dos teus votos os meus, né? Foi muito bacana, né? A gente teve inclusive a primeira live que eu tô fazendo internacional, hein? Ó, que Uau! massa! É a primeira internacional, hein? Primeiro E a de gente muitas, teve, hein? né? Então foi muito legal. A gente teve uma feliz oportunidade de se encontrar, se conectar ali num evento de empreendedorismo, de negócio que a gente participou. E como você disse, né? Dentro disso, você vai conectando com algumas pessoas, você vai se juntando, né, com aqueles que compactuam com a tua ideia, que tem ali uns valores muito próximos, né? E foi o que a Sim. gente percebeu ali um no outro, que a gente começou a criar essa conversa, né? A gente já bateu alguns papos fora, assim, e foi muito bacana. Descobrimos que trabalhamos também com a mesma área, com a mesma função ali de levar um pouco mais de inteligência financeira, de organização financeira para as pessoas, né? E Uhum. mostrar para elas o quanto isso é importante, o quanto isso faz sentido
né? Na questão pessoal mesmo, eu costumo dizer, né? Eu gosto de trabalhar a ideia de que a independência financeira em si, ela não existe, né? É um feitiço que foi criado na sociedade, assim, cara, você precisa ter todo o dinheiro do planeta, você precisa ser independente, fazer o que você quiser e tudo mais. Aí, até faço uma pergunta, né, para vocês. Mesmo você tendo todo o dinheiro do mundo, se você for no mercado comprar um papel higiênico, você vai precisar do quê? De dinheiro, né? Então, independente de dinheiro, você nunca vai ser. Você sempre vai precisar de dinheiro para comer, para dormir, para passear, para fazer o que for. Não importa o quanto você tenha. Você pode ter 1 milhão na tua conta, né? Perfeito. O que acontece de verdade, o que existe de verdade é um processo de libertação, ou seja, você ser livre para tomar as suas decisões. E essa liberdade só o dinheiro proporciona, e não é nem o acúmulo de dinheiro, é a melhor utilização dele. É que é até um pouco que Perfeito. a gente vai falar hoje aí. André, mas cara, quem é você na fila do pão, né? Como é que você fala tudo Vamos isso, lá. né? Então, vamos voltar aí pro início, Isso. né? Começar direito, né? Vai lá, se Bom, apresenta pessoal, aí. eu sou, como o Elinho colocou aí, né? Eu sou o André Correia. Em termos acadêmicos ou de formação, eu sou mestre em Economia e Finanças, especialista em gestão e proteção financeira, tá? Familiar, patrimonial, vamos dizer assim, tenho uma veia muito presente no empreendedorismo, então eu trabalho com muitos negócios, com empreendedores, tanto na criação de renda, né, quanto também na proteção dessa renda, certo? Então eu tenho mais de 10 anos de experiência nessa área e tudo que eu trago de finanças, de conhecimento de economia, de inteligência financeira e tudo mais, é muito baseado na realidade, né, no dia a dia, tá? Porque é muito comum, Elinho, você também provavelmente deve se deparar com essa questão aí no seu dia a dia, no trabalho e tudo mais, com as pessoas que você atende, os clientes e tal, é que muitas pessoas elas querem encaixar o conceito geral de economia e finanças, de organização financeira, de desenvolvimento ali e tudo mais, dentro da realidade que elas têm. Isso tanto em pessoas Uhum. físicas quanto pessoas jurídicas, né? Tanto do lado pessoal quanto do lado profissional. E quando acontece isso, a gente muitas vezes acaba assumindo um papel que para a gente não faz muito sentido. Né? Por quê? Porque é como se a gente construísse algo baseado no que os outros estão pensando, no que os outros querem. Né? A gente não olha muito na construção que para a gente faz sentido. Tá? Uhum. E até esse ponto, já abrindo aqui a ideia de inteligência financeira, que eu gosto muito de abordar, é que assim, quando a gente vai falar, a gente tem Opa, acho que travou o André aqui, só um segundo. Parece que o André deu uma travada aqui. Vamos ver se. Eu não sei se sou o André ou se sou eu. Acho que deu uma travada aí, André. Não estou te ouvindo. Não, você travou e agora está sem voz. Peraí, deixa eu. Vai, tenta falar, André. Não? Deixa eu tirar meu fone. Tenta aí. Não. A gente não consegue te ouvir. Faz o seguinte, eu vou te tirar e você entra de novo, pode ser? Só um segundo. acho que agora deu. Foi? Ufa, boa. É que tava, eu nem percebi, tava no 4G aqui, daí de repente apareceu aqui que a conexão tava ruim, daí eu voltei pro Wi-Fi agora, mas agora funcionou, tá? Perdão aí, pessoal. Nada, tranquilo. O que eu tava dizendo, tá? A gente tem uma grande concepção, ou a gente tem uma grande ideia,
que o ensino da educação financeira em si, ele é muito complexo, tá? Uhum. Por que eu digo isso? Porque culturalmente, né, a gente tem dois grandes, principalmente aqui no Brasil, tá? A gente tem dois grandes problemas culturais. A gente tem difícil acesso à informação de qualidade, tá? Sim. De maneira geral, quando a gente fala de finanças, isso fica mais complicado ainda, mas de maneira geral a gente tem essa dificuldade de ter conhecimento, né? A gente não sabe estudar, a gente não tem referência, a gente não tem ali nada que nos, vamos dizer assim, nos cobre disso. A gente tem um método de ensino muito engessado, né? Que se você quiser entrar nisso, você entra, se não quiser, você não tem qualquer nenhuma outra opção, tá? Verdade. E muito caro, diga-se de passagem, tá? Então, culturalmente, a gente tem esse grande desafio. Depois, a gente tem um segundo problema, que também é cultural, que é a questão da ostentação. Todos nós vivemos uma cultura de ostentação. Essa Uhum. cultura de ostentação, ela nos pressiona a ter cada vez mais coisas. Olha que interessante. A ter cada vez mais coisas, tá? Nesse sentido, o que acontece? Numa cultura de ostentação, ninguém em sã consciência vai ter uma ideia de acordar ali um belo dia e dizer, cara, eu vou olhar para minhas finanças, eu vou organizar e vou fazer isso funcionar. Por quê? Porque a gente vai precisar diminuir um pouquinho o padrão de vida ali, pelo menos momentaneamente, né? Sim. Isso a gente vê tanto do lado pessoal quanto do lado de negócio, tá? E aí a grande concepção que o pessoal aborda, até vou quebrar uma crençazinha, né, relacionada às finanças nesse sentido, é que falta educação financeira, falta conhecimento financeiro. Uhum. Isso não é uma verdade absoluta, pelo menos dentro a minha experiência e toda a pesquisa, o estudo que eu faço, isso não é uma verdade 100% ali verdadeira, vamos dizer assim. Por quê? Quando a gente fala de finanças ou de educação financeira, a gente tem 4 operações matemáticas. Mais, menos, dividir, multiplicar. Isso é a base Uhum. do ensino financeiro. Perfeito. Por que é a base? Porque você tem que sempre aumentar a tua entrada de renda, ou seja, mais. Uhum. Você tem que sempre gastar menos do que ganha, Sim. tá? Que é a subtração do teu dinheiro. Você tem que multiplicar as suas fontes de renda. E você tem Uhum. que dividir ali o teu orçamento. Sim. Essa é a concepção da educação financeira. Sim. Mais, Perfeito. menos, dividir e multiplicar. Agora eu te pergunto. Todos nós sabemos fazer conta de mais, menos, dividir e multiplicar. Fé. Então, o que acontece é que a gente ainda não aprendeu a como colocar isso em prática. Uhum. Aí que a gente entra no caráter da inteligência financeira, que é um pouquinho a ideia, né, que está relacionada à proteção. Tanto a proteção das tuas finanças, do teu patrimônio, quanto também a proteção da tua construção, né? Eu tive a oportunidade uma vez de ouvir um cara lá de fora, um japonês, falando sobre isso, e ele disse uma coisa muito importante, muito interessante, né? Tive um curso, né, que a gente estava fazendo e tudo mais, e ele falou assim, eu não entendo muito o brasileiro, porque o brasileiro ele é o cara que protege o fruto, mas não protege a árvore. Aí eu falei, É. caramba, qual que é o sentido? Aí você pega, você trabalha pra caramba, você compra o teu carro, você compra a tua casa, você compra os teus bens. A primeira coisa que você Uhum. faz é proteger isso. Então você pega o seguro do carro, ou você faz ali Sim. o negócio da casa, você quer pagar ela rápido, você faz o financiamento, você dá um jeito de proteger ela. Você Sim. bota segurança, você bota câmera, você bota o que for ali, você põe grade na janela, então você protege. Mas e a pessoa? E você que construiu tudo isso? Como é que você protege aonde? Ah, deixa que depois eu faço, deixa que depois eu tenho dinheiro, né? É quando sobrar, aí eu vejo uma coisa nesse sentido. E a tua reserva de emergência, por exemplo, né? Que ela também te dá uma segurança, né? Onde que você vai colocar? Ah, não, deixa eu comprar o carro primeiro, depois entendeu? Depois eu faço isso. Deixa que eu vou trocar de celular. Inverte a ordem, né? Exatamente. Inverte as prioridades. Exatamente. E aí esse é o grande conceito que eu
trago, que eu trabalho nas finanças. Quando você fala de cuidado financeiro, né, e tudo mais, vem na ideia de que você precisa se privar das coisas. Pô, você tem Uhum. que deixar de sair, eu tenho que deixar de fazer o que eu gosto, porque eu vou precisar parar de gastar. Na verdade, não. É você gastar mais e melhor o teu dinheiro com o que faz sentido para você. Isso é você tomar decisões inteligentes. Isso é você pegar as operações matemáticas e aplicar no teu dia a dia, né? E é muito engraçado, aí você até pode comentar um pouquinho aí da experiência que é aí fora, né? Nesse quesito. Mas é muito interessante que a maioria das pessoas que vêm para organizar as finanças, que vêm para construir mesmo ali um projeto financeiro, né? Um planejamento, eles não sabem quanto ganham e nem aonde gastam. Exatamente. Esse é o passo zero, que é a primeira construção que você faz. É o cara fala assim, nossa, mas eu estou gastando tudo isso com isso, né? Aquele dinheiro que eu queria viajar, para onde é que ele foi? Ele foi nesse gasto que você teve aqui, né? Então, cara, até uma curiosidade que eu tenho, né, de como funciona aí nesse quesito. Mas aqui, cara, esse é o ponto crucial. A pessoa não sabe quanto ganha e não sabe Uhum. onde gasta o dinheiro. Some, né? Então, isso é muito curioso, na verdade. Não, sim. Ó, para você ter uma ideia, eu atendo os meus clientes são brasileiros, né? O foco do meu trabalho, que é igual o seu, é com a comunidade brasileira. Uhum. Porém, essa comunidade tem o mesmo problema, exatamente pelos motivos que você mencionou anteriormente. Não tem o conhecimento necessário, confunde, tem uma visão deturpada do que é necessário fazer. Então, Uhum. eu tenho lá nos Estados Unidos, eu estou fazendo essa live aqui do Brasil, mas lá nos Estados Unidos eu tenho o mesmo motivo. Oh, A eu mesma. achando que eu tava internacional aqui, você tá no Brasil, cara. Poxa, você deixou eu falar, né? Você ia ficar aí de boa, né? Sacanagem Eu isso tô, aí. eu tô aqui pro evento do Alisson no final de semana. Ah, verdade, legal, bacana. Mas já já estou de volta para lá. Mas eu tenho o mesmo problema. Eu te asseguro que mais de 80% dos meus clientes têm essa mesma dificuldade. Quando a gente Uhum. faz ali, né, aquele trabalho de iniciação das finanças, de organizar as finanças, fazer o planejamento estratégico, e quando a gente faz essa pergunta que, para nós que já temos um pouco da experiência e somos profissionais no assunto, nós perguntamos, tá, ok, qual é a sua renda, qual é a sua despesa? André, 80% das pessoas falam assim, uns X, uns quadrados. Eu acho que Não é isso, sabem, eu acho que é aquilo, né? não sabem. E, assim, eu costumo dizer que são as duas perguntas básicas de qualquer pessoa para saber em relação às suas finanças. Porque se você não sabe quanto entra e quanto sai, você está fadado ao fracasso financeiro, assim, Exatamente. imediato. E aí o que é legal é que, assim, geralmente as pessoas facilitam um pouco mais a conta para saber quanto ganha, porque tem um valor fixo semanal, né, que Uhum. costumeiramente os clientes aqui, os funcionários trabalham e recebem semanalmente. Então eles sabem, eu ganho X por semana, vamos por um exemplo, 1.000 por semana, eu ganho 4.000 no mês. Legal. Muito fácil fazer essa conta. Tá, mas e Uhum. aí, quanto você gasta? Aí começa a dar aquela conta rápida na cabeça. 2.000 de aluguel, X de carro, X de seguro, X disso, daquilo. Só que quando a gente leva, aí tem uma ferramenta que a gente chama aqui de funil financeiro, para a gente analisar ponto a ponto, né? Fazer uma média dos últimos 3 meses baseada nos extratos e olhar, ó, vamos ver, é um absurdo, assim, explode. Que é mais 200 nisso, mais 200 aquilo, assinaturas que não tem necessidade nenhuma. Uhum. Então a pessoa toma aquele susto e não percebe que está jogando uma quantidade de dinheiro fora simplesmente por não ter uma organização. E aí eu vou bater numa tecla que você disse, e aqui a gente não está falando que as pessoas têm que deixar de sair, de fazer, de comprar. Exatamente. É fazer de forma inteligente, de forma controlada. Você também não precisa ser aquela pessoa bitolada, né? Saiu aqui, gastou 10 Uhum. mais 5 aqui. Mas se você tem um controle financeiro, uma organização, um planejamento estratégico, que você sabe onde você tem um limite mínimo no mês, né? O máximo que seja, para o lazer. Eu tenho US$ 200 que seja para eu dar o meu ralé, sair para jantar Uhum. fora, o que seja. Isso já muda, porque no seu planejamento você já está estruturado naquilo.
É diferente de você ir, passa o cartão aqui, passa o cartão ali, passa o cartão Exatamente. ali. Você gastou uma semana, e aí, quanto foi essa semana? Ah, não sei, eu tenho que olhar, eu tenho que ver. Hum. E aí, quando vai fazer o trabalho da proteção, da organização do planejamento estratégico financeiro todo, não sabe que gasta demais, não sabe que pode economizar, e esse dinheiro economizado pode ser investido em outra coisa. Exatamente. É muito isso mesmo que tu falou, né? É bem parecido. As pessoas gostam ou as pessoas preferem complicar o quesito das finanças, né? Porque, primeiro, porque elas acreditam que isso é só pessoas que estudaram, só especialistas, investimento e tudo mais, que devem entender. Muito pelo contrário. A gente falou, eu sempre gosto de falar de finanças usando as 4 operações básicas da matemática, porque é o que a gente Uhum. precisa fazer, tá? E E simples de aí, entender, né? exatamente, é o que precisa fazer. E aí, o que que acontece? Até nesse sentido de proteção, a gente tem várias formas de proteção, né? Basicamente, tem duas são clássicas. Que a gente Uhum. tem a proteção que você utiliza como forma de acumulação de capital, né? Que daí você Uhum. utiliza para os investimentos, você vai aumentando o teu patrimônio, você vai crescendo ali a tua reserva, né? As tuas coisas, você vai comprando ou vai adquirindo cada vez mais poder financeiro, que é diferente de comprar coisas, né? Você Uhum. vai construindo a tua liberdade, né? O teu poder ali de ter dinheiro mesmo, de tomar decisão, tá? Uhum. E a gente tem uma outra proteção, que é o que muitas vezes as pessoas até não consideram muito, que é a proteção do cara ou a sua proteção como gerador de renda, que é a parte aqui de fazer cada vez mais coisas, né? Uhum. Por que que ninguém considera isso? Que é aquela ideia, deixa eu proteger o fruto, mas eu não protejo a árvore. Caso você não se proteja, que é uma proteção inteligente, por que que a gente fala que isso é uma proteção inteligente? Porque geralmente, no máximo 10% da tua renda anual nessa estratégia, ela protege todo o teu patrimônio, toda a tua capacidade de geração de renda. 10% da 10%. renda anual, cara. Então você vê que percentualmente, do ponto de vista do gasto, isso é muito pequeno. Aí o Muito. que que acontece? O que que você tá. Ah, André, mas beleza, eu não entendi. O que que é essa proteção? Essa proteção, na verdade, é o conceito mesmo, né? É o de realmente você garantir que todas as tuas possibilidades de aumento da tua renda ou de faturamento elas sejam atendidas. Qual Uhum. que é uma pergunta Perfeito. clássica que eu costumo fazer, né, para as pessoas? A pessoa fala, poxa, mas aí eu estou protegendo o quê? O que que eu estou protegendo efetivamente? Aí eu pergunto, né? Fala assim, beleza, vamos pensar um pouquinho aqui comigo. Se hoje, trabalhando em plenas condições, você mantendo aí a tua renda, a tua receita, pelos próximos 10 anos, quanto de grana você vai ter gerado? Aí na cabeça da pessoa ela já começa a falar, poxa, nunca pensei nisso. Aí fala, Uhum. então tá bom, então vamos ver no ano, qual que é o teu faturamento no ano? Poxa, não sei. Então vamos lá, qual que é o teu faturamento no mês? Quanto você ganha? Qual que é o teu salário? Qual que é a tua renda? Aí, sei lá, 5 mil. 5 mil vezes 12. Isso vai dar no ano. Esse total, vezes 10. Então veja que a tua possibilidade de gerar dinheiro, ela é muito grande. Então é isso que você está protegendo. A tua entrada de renda, a tua receita. Isso é a proteção que a gente fala. Proteção do teu patrimônio, proteção da renda da tua família, proteção da renda do teu negócio, proteção do teu projeto aí que você tem, tá? Sim. Então é esse montante, é isso que a gente avalia. E como que a gente faz? A gente cria uma estratégia que um pequenininho, ou 10% da tua renda anual, cara, é É capaz de muito pouco. proteger esses 10 anos de renda que você vai colocar, né? Sim. E aí você pega Aqui nos Estados Unidos a gente faz para 12, isso, para 12 anos. exatamente, Na exatamente. verdade, de 9 a 12, mas aí, como a diferença é muito pequena, todo mundo opta por 12. Exato. E aí, Quando cara, tem a consciência, né? exato. E aí, quando você pega do ponto de vista de gasto, isso que é uma jogada. Esse valor que você paga que protege, né? Poxa, André, mas faz sentido eu proteger? Aí eu faço uma outra avaliação. Pensa comigo se você perdesse emprego hoje, como é que ficaria a tua casa? Perfeito. Pensa comigo se você perdesse o teu emprego hoje, não tivesse nenhuma fonte Uhum. de renda, como é que ficaria a tua casa?
Poxa, Perfeito. aí as pessoas vêm com aquelas desculpas, né? Que criam Uhum. as próprias soluções, né? Poxa, eu ia morar com meu pai, com meu sogro, né? Não sei o que e tal. Uhum. Beleza. Mas além de não ganhar renda, você continua gastando. Uhum. As Como é que você contas ia não param honrar de isso? chegar. Uhum. Porque daí a pessoa começa a pensar, fala assim, poxa, se eu parar de trabalhar ou de não tiver renda, eu vou parar de gastar, porque daí eu vou morar com alguém. Certo. Só que a concepção é de que você não para de gastar, porque você continua comendo, você continua bebendo, você continua tendo as suas necessidades. E aí? Aqui a gente faz uma analogia assim, que né, a despesa, a linha da despesa é a linha da renda. Uhum. A linha da renda ela cai e a da despesa A despesa ela é automaticamente ela crescente. sobe, porque se você Uhum. tem um problema de saúde, além dos seus gastos, Isso. custo fixo mensal, você vai ter um custo extra. E a linha E é cruzou, muito legal você quando a falar linha isso. cruza, Isso. E é muito legal acabou. você falar isso, porque é exatamente esse ponto. Elas vêm dois lados diferentes. Uhum. Então, a gente tem sempre um processo de geração de renda que no começo ela é crescente e do gasto ela vai diminuindo, proporcional. Só que Sim. depois ela inverte. Então, o gasto ele, de uma etapa para frente, ele sempre vai, geralmente ali depois dos 25, né, 30, que é onde Uhum. começa efetivamente, na média, estruturar ali uma família, estruturar ali uma outra ideia, né, de projetos, ela começa a inverter essa lógica. Então, meus gastos sempre vão aumentar, né? E a Sim. minha renda tende a diminuir, porque a minha capacidade de produção ela vai ser menor também, né? Sim. E isso é independente do teu nível de renda. Isso é muito importante, porque as pessoas acham que Sim. proteção é só para quem tem dinheiro. Muito pelo contrário. Não. É pelo Percentualmente contrário. falando, a necessidade é de quem menos tem capacidade de gerar outra fonte de renda, Exatamente. né? E eu tenho uma pergunta aqui, desculpa te Pode, não, interromper. manda bala, vamos lá. Vamos aproveitar que é bom que o povo anima em mandar pergunta também. A pergunta do Jonathan, meu parceiro, meu amigo, a gente trabalha junto. Existe Boa. alguma fórmula ou metodologia para definir o valor mínimo da reserva de emergência? Cara, existe e não existe ao mesmo tempo. Sim. O que isso é muito massa, porque assim, eu acho sempre legal, porque é um pouco aquela ideia que a gente falou, né? Temos uma visão geral que o pessoal entende de Uhum. finanças e tal, e o nosso grande trabalho aqui é efetivamente deixar isso mais palpável para a pessoa. Então, por que eu Exatamente. digo que existe uma fórmula e não existe ao mesmo tempo? Por quê? Porque a reserva de emergência em si já é uma ferramenta, já é uma estratégia. Então, já é uma Perfeito. coisa validada. Então, isso, ela, do ponto de vista de reserva, ela é válida, ela precisa existir, tá? Uhum. Agora, a metodologia, aí isso é variável. Isso depende de muitas variáveis, eu diria, mas depende de duas importantíssimas, que são as bases. Depende do teu projeto de vida, da tua Uhum. ideia e depende do teu padrão de vida, tá? Por Perfeito. quê? Porque assim, quando a gente fala de projeto de vida, a gente vai ter uma ideia do que faz sentido pra gente ou não. Então hoje, Certo. se eu disser para você, por exemplo, para o Jonathan, você precisa ter um cálculo ou uma reserva de emergência ou uma fórmula que considere 6 meses da tua despesa mensal. Uhum. Isso é uma forma, é uma reserva, tá? Sim. Mas não necessariamente pode atender às tuas necessidades, Jonathan. Por quê? Porque de Uhum. repente na tua cabeça você vai se sentir protegido se tiver um ano. Sim. Então eu tenho que trabalhar muito com isso. A grande concepção é você precisa ter uma reserva financeira. Isso precisa existir. Só que essa reserva vai depender muito mais do teu padrão, do que você considera, né, que é legal. Uhum. Por exemplo, eu já tive clientes que eles tinham um padrão de vida mensal de em torno de 10 mil, 11 mil por mês de gastos, né, de padrão de vida, mas o cara tinha de reserva 6 meses ali de 5 mil, então ele tinha 30 mil acumulado. Uhum. E isso ele estava muito tranquilo, por quê? Porque dentro do padrão dele, se caso acontecesse alguma coisa, a despesa básica que ele tinha era 5. Então isso deixava ele Perfeito. confortável. Então não fazia sentido eu dizer para ele, cara, tu precisa dobrar isso porque o teu padrão é 10. Ele falou isso para mim. Ele falou assim, cara, não faz sentido, André. Porque o que eu preciso pagar mesmo, e aqui tá minha comida, aqui tá minha moradia, aqui tá tudo que eu preciso para sobreviver. O resto é o padrão que eu sustento.
E eu gosto de fazer isso, para mim é Sim. essencial, eu trabalho para isso e eu vou fazer. Então, a minha emergência é esse valor menor, não preciso considerar tudo. Assim como eu tive pessoas, ou tive clientes, que com um ano de reserva de emergência, o cara continuava acumulando grana. Falava, vamos investir, vamos colocar num negócio, porque você não precisa ter esse dinheiro a toque de caixa, né, ali com liquidez. Vamos colocar numa outra coisa, você vai render. Não, 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 não. É Vai a que minha a minha reserva. casa pega fogo, vai que não sei o quê, eu não tem mais nada, eu vou precisar dessa grana, entendeu? E é interessante isso, porque, né, você falou do padrão de vida e do planejamento, né? Uhum. Mas a gente percebe que essa reserva de emergência ela tem que estar atrelada muito bem à estratégia. Porque Exato. não é só a reserva de emergência, né? Precisa ter a Isso, reserva de emergência e a estratégia para o caso do um evento extraordinário. Porque se acontece exatamente. algo inesperado que vai além da sua reserva, não adiantou. Em um Isso, mês, isso. você pode perder ela de uma vez só. Então, Muito não bem é colocado. somente a reserva, né? É a Uhum. reserva e mais a estratégia. Isso. E isso ainda valida mais, muito bem colocado esse ponto, porque ele ainda valida mais que não existe uma regra. Não. Cara, eu tive cliente por um tempo que o cara vivia com um mês. Tipo, era capital de giro. Falou, cara, eu tô numa época de fazer muito mais dinheiro. Então, o Uhum. que eu preciso é ter um mês de segurança, porque se deu ruim, no mês seguinte eu já consigo fazer alguma coisa. E eu quero Certo. crescer meu patrimônio de uma maneira mais rápida. Aí não faz Uhum. sentido eu dizer pro Perfeito. cara, cara, não faça isso, você precisa ter seis, é uma regra. Não, não, Não. não tem necessidade, né? Uhum. Então, isso é muito particular, mas o que tu falou é importantíssimo, porque o plano é que comanda. E se você Sim. pegar ali na estrutura, né? Vamos pegar ali no processo de criação e proteção, tá? Certo. Os investimentos, eles são uma forma de proteção também, tá? Que isso fique bem claro Uhum. aqui para vocês entenderem. Eu tenho Sim. várias formas, né? As mais comuns são a proteção da capacidade produtiva, né? Uhum. E também os investimentos. O que não pode acontecer é de um matar o outro. Uhum. Porque tem gente que Perfeito. tem a falsa sensação de segurança que se tiver um capital investido, tá tudo bem. Só Uhum. que isso é uma falsa sensação de segurança, porque ninguém faz investimento pensando em usar como necessidade, Perfeito. né? Perfeito. Então, vamos pegar aqui um passo a passo, vai? Vamos criar um passo a passo aqui da estruturação do processo de proteção, tá? De maneira Uhum. geral. Vamos A lá. primeira coisa que você protege, que é na base, tá? É a tua capacidade de gerar renda. Porque se você não puder gerar renda, ferrou tudo. Você vai depender de alguém para sempre. Então, esse é o Verdade. primeiro ponto que você protege. Você, em sã condições, né, condições perfeitas, de gerar renda. Você protege isso. Para que, caso aconteça alguma coisa com você, independente do nível, você tenha isso atendido. Suas necessidades básicas atendidas. Esse é o primeiro pilar do investimento, Perfeito. né, E da no, aqui, proteção. aqui nos Estados Unidos nós definimos como fundação. É a Fundação, fundação. pilastra, né? Sei lá, É, como é que chama é. na obra? Estrutura, Alicerce, né? alicerce. É Uhum. isso. Fundação, alicerce, estruturação, é isso. É você proteger a tua capacidade produtiva. Isso é muito pequeno, É, percentualmente, em termos de grana, é muito pequeno, tá? sim. Beleza. A segunda rodada é justamente construir o que vai te dar uma segurança de você pensar com tranquilidade ou tomar decisões com tranquilidade. Popular, Uhum. reserva de estratégica, reserva de emergência, reserva de segurança, tá? Isso aqui vai depender do teu projeto de vida. Então, para você, o que, que faz sentido? Dentro do teu padrão, dentro da tua estrutura, dentro da tua ideia, né? De daqui 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos, né? Como é que você cria isso? Isso é o segundo passo. Definindo esse valor, você começa a acumular. Começando a acumular, daí você vai para uma terceira rodada, que daí é o investimento vamos dizer assim, na síntese da palavra. Uhum. Por que que a reserva de emergência não pode ser utilizada como investimento? Porque é o dinheiro da tua vida, cara. Não. É o dinheiro que tu precisa para usar. Se você colocar, vamos pegar um exemplo prático. Cara, eu quero ganhar dinheiro, eu quero investir, quero viver de renda, que é grande É. objetivo da galera. Pô, vou viver de renda, vou cruzar os braços aqui, vai cair o dividendo. Beleza. Aí digamos que você, sei lá, teve uma herança, ou teve um PLR, né, da empresa no final do ano, ou ganhou alguma coisa aí, e você
criou um patrimôniozinho legal ali, sei lá, 50, 60 mil, 100 mil reais. Uhum. Qual que é o grande erro? A galera quer investir esse valor. Só que quando a gente fala de investimentos que geralmente tem a ideia de investimento, né, de ter retorno ali, dividendos ou qualquer coisa nesse sentido, ou de renda passiva, vamos chamar assim, ele precisa de um tempo. E Certo. geralmente nos primeiros anos, ou nos primeiros meses, todo investimento ele cai, que é a oscilação do mercado. Se esse for o dinheiro da tua vida, você vê ali caindo 10%, o que você vai fazer? Desesperado, vai lá atrás do cara e tira o dinheiro. É isso que faz com que você perca dinheiro com o investimento. Não é você investir errado, na maioria das vezes. É você tirar o investimento antes do tempo. E eu somo isso tudo também com a falta de capacidade mental de lidar com o processo, né? Isso, mas por Muita que que você tem, por que que você tem a preocupação, que você fica ali desesperado, você começa a pensar um monte de doideira? Porque você não tem é o dinheiro da tua vida. Quando você fala que o dinheiro é da tua vida, se você perder ele, ferrou. Digamos assim, cara, que você tem ali, sei lá, foi demitido ao fundo de garantia, velho. Tem gente que quer investir o fundo de garantia que tem. É o único dia, o cara nem arrumou um emprego. Tá vivendo ali com o seguro, né? Por um pouco, o cara, não, mas eu quero investir porque daí eu vou ter renda passiva. Eu falei, cara, esse é o dinheiro da tua vida. Verdade. Você quer investir? Você pode, só que isso aí, cara, é 2 anos. Você pode ficar 2 anos sem mexer? Não, cara, daqui 6 meses já vai acabar a minha coisa e eu já quero ter renda. Fala, opa! Então não faz sentido. Por quê? Porque você, para investimento onde você vai ter a renda mesmo, que é a ideia da renda passiva, do dinheiro trabalhando para você, isso precisa de tempo. Você vai acumulando aos poucos. E com o dinheiro da tua vida, tu não brinca. Perfeito. Porque aí, cara, você sai para um negócio que vai num ciclo, velho, de derrocada, você não sabe nem para onde vai parar. Eu tive, cara, uma experiência muito pesada nesse sentido. Foi um cara que perdeu 250 mil. Uau! A gente estava na sala, o cara tinha acabado de chegar. Eu trabalhei um tempo como agente autônomo de investimento, né? A gente estava na sala, conversando. Ali, os colegas de trabalho ali e tal. O cara chegou. Falou, cara, acabei de perder 250 mil. Uau! Qual que foi a primeira ideia do cara? O cara chegou perto da janela e começou a medir a altura. Falei, mano, ferrou, vamos segurar o cara. Né? É o dinheiro da vida. Era o dinheiro da vida do cara. Aí, com o dinheiro da vida, você não brinca. Por isso que são decisões inteligentes. Investimentos, proteção, são decisões inteligentes. Sim, Porque o que você vai falar para um cara que acabou de perder 250 mil, que é o único dinheiro que ele tem? Não tem o que fazer. Cara, perdeu. E o jogo do investimento, cara, você apertou errado o botão, ninguém tá preocupado. Você deu a ação, finalizou. Então isso é muito natural de acontecer. Por isso que tem mais gente que perde do que ganha dinheiro no mercado, no mundo dos investimentos. Porque não constrói as bases. Fazendo essa fundamentação, protegendo ali a tua capacidade de gerar renda, tendo a renda mínima ali para você viver o período que para você faz sentido, né, do teu padrão de vida, na terceira rodada, aí você consegue investir com tranquilidade. Aí você aceita as oscilações do mercado, você aproveita oportunidades, né, que tem até um clichêzinho, quem é investidor de verdade compra quando está embaixo. Né? Por quê? Porque o cara entende que é assim que funciona. E quando todo mundo está desesperado vendendo barato, ele está tranquilo, porque o dele está protegido, depois recupera. Então, o investimento em si, ele é um jogo de longo prazo. Tá? E quando a gente fala de jogo de longo prazo, a gente tem que estar preparado para isso. E aí tem o último topo ali da pirâmide, né? Desse passo a passo. Que é o quê? Que é entre Explica o que que é a você... pirâmide da inteligência. Tá? Não é pirâmide financeira, hein? Pelo amor de Deus. É pirâmide da construção ali da proteção e dos investimentos. Tá? Não vamos confundir. E, cara, isso é muito legal, porque eu sempre explico em ordem de pirâmide, justamente por essa fundamentação da pirâmide, a base ser muito sólida, né? E aí, às vezes, os caras falam, pô, essa pirâmide financeira aí não vai rolar. Falei, não, essa é firme. Essa é a única pirâmide que funciona. Essa é a única que vale a pena. E aí, esse topo, turma, para vocês entenderem, né? Na verdade, eu acredito que esse é o passo fundamental de todos, é o primeiro. Que é o topo da pirâmide, que é o quê? É o que você quer. Qual que é o teu objetivo? Você quer mais dinheiro para quê? O que o dinheiro significa na tua vida? Se hoje eu chegasse aqui e falasse, cara, eu tenho o poder de mandar todo na conta de vocês todo o dinheiro que vocês querem, para fazer o que vocês quiserem, o que vocês estariam fazendo?
Aonde Nossa. vocês estariam? Com quem vocês estariam? Porque quando você pensa desse jeito, toda a construção da base, ela fica mais fácil, porque você sabe por que você está fazendo. Eu até uso como Nossa. exemplo, Aline, se você me permite, ó. Tem Não, um fica à quadrinho aqui vontade. do lado, ó. Tem dois Uhum. quadrinhos. Tem um menorzinho ali que tem dois nomes, né? Tá escrito Ana e Pedro ali. Sim. Isso aqui, cara, é o topo da minha pirâmide. Uau. Porque isso aqui são os dois filhos que eu tô projetando ter no final do ano que vem. Putz. Então, toda a minha construção, desde a Ó, arrepiei, proteção, irmão. exato, Arrepiei. desde a proteção ali que eu faço da minha capacidade de gerar renda, desde a minha reserva que eu estou construindo, desde o patrimônio que eu estou fazendo aqui, até a parte dos investimentos, até a parte dos meus negócios, de tudo que eu penso, está direcionado para lá. Por que eu estou Putz. fazendo tudo isso? Porque o meu grande objetivo é ter essas duas crianças, que eles não passem as necessidades que eu passei lá atrás, quando eu era pequeno, que eles não sejam o último a ter as coisas, que eles chegam aqui, eles tenham conforto, né? Que não tenha nenhum tipo de problema ou de desafio muito sério que seja relacionado ao ponto de vista financeiro, principalmente. Nossa, irmão, fantástico. Entendeu? Então, Nossa. toda a minha construção de. Agora, pergunta para mim, com um objetivo desse. André, hoje você está com preguiça, você vai trabalhar? Eu vou olhar para essa coisa aqui, eu vou falar, claro que eu vou. Poxa, André, putz, aquele negócio não funcionou. Eu vou cruzar o braço, vou ficar esperando? Não. Poxa, André, sabe que você está correndo um risco, por exemplo, de você ir trabalhar de moto, você bater a moto e não poder trabalhar? Você acha que eu não vou me proteger? É claro que eu Uhum. vou. É claro que eu vou cuidar da minha reserva. É claro que eu vou parar de gastar com coisa que não faz sentido para mostrar para os outros, né? Coisa que para os outros que eu nem conheço muitas vezes, né? É verdade. Você acha que eu Verdade. vou fazer essas coisas, essas doideiras? Não vou fazer, porque qual que é o meu topo? É isso aqui, cara. Quanto de renda que esses caras precisam por mês? Para criar um filho, cara, é no mínimo 1 milhão ali até os 18. Então, olha o tanto de coisa que eu tenho que fazer, tá? E aí, cara, fica muito mais fácil. Pô, Porque daí, a hora que eu rapaz. vou comparar, eu tô com duas coisas aqui. Poxa, eu vou gastar nesse negócio aqui ou nesse negócio aqui. Eu olho para o meu objetivo e eu falo, esse negócio aqui me deixa mais perto. Esse negócio aqui me deixa mais longe. Qual que eu vou pegar? É. Entendeu? Cara, É muito massa, cara. sensacional. É muito massa. E assim, as pessoas costumam perguntar muito, poxa, André, como é que faz para organizar as finanças? Como é que eu consigo fazer isso? Primeiro, você precisa entender que você já sabe o que tem que fazer. Uhum. 4 operações matemáticas. Por que eu não faço? Porque você não tem um motivo muito forte. E esse motivo, no meu caso, é um motivo legal de construção, né, que é um objetivo ali de desejo, né, que é um grande sonho que eu Uhum. tenho da minha vida. Poderia ser qualquer outro, mas o meu grande sonho, que representa tudo, é ter 2 filhos. Como pode ser uma dor. Uhum. A gente só vai se movimentar por essas duas coisas. A grande concepção é qual que Putz. você vai escolher. Porque de algum jeito você vai se movimentar. Ou vai bater. Eu costumo, eu costumo dar um exemplo muito clássico. Ó, que massa. Essa vocês nunca vão esquecer, hein? É o exemplo da cenoura e do burrinho. Você já ouviu essa ou não? Não, Não? essa é nova. A gente tem o burrinho, o animal, o burrinho, né? O ser ali mesmo, o cavalinho. O burrinho, Uhum. ele precisa se movimentar. Ele anda. Só que geralmente o burrinho empaca, né? Ele Uhum. tem essa Empaca. tendência. Ele empaca e não vai nem para frente nem para trás. Certo. O que acontece? Como que a gente desempaca o burrinho? Ou a gente coloca a cenoura na frente, que daí ele vai andando até ela, ou a Uhum. gente coloca a cenoura atrás, que daí ele não quer que cutuque ele. Então, Uhum. ou ele anda querendo, desejando comer a cenoura, ou ele anda com medo da cenoura machucar ele. Que é literalmente entrar no. Entendeu? Sim. Aí o burrinho desempaca. Agora você coloca na Nossa. nossa concepção. A dor, a cenoura vem de trás. O desejo, a cenoura tá na frente, né? Qual que a gente escolhe? Perfeito. Qual que a gente escolhe? Porque Perfeito. a gente vai chegar nesse ponto de decisão. Qual que a gente Na escolhe? verdade, na verdade, qual nós deveríamos escolher, né? Porque infelizmente tem gente que escolhe atrás. Então, mas isso é uma concepção. Uhum. Tecnicamente, o benefício deveria nos mover muito mais.
Só que como a gente está numa cultura que muitas vezes a gente não tem acesso, né? A nossa realidade Uhum, dentro, a minha foi muito diferente do que eu acredito hoje. Precisei aprender muito fora. Eu me ferrei muito financeiramente falando, uhum, né? E eu aprendi muito estudando, mas só que eu desejei uma coisa diferente. Aí o que que acontece? Geralmente a gente espera a coisa acontecer. Porque é sim. comum. A gente olha pro vizinho e fala, pô, fiz um empréstimo, pô, eu já tenho três. Ô, tô endividado. Você tá com uma conta, eu já tenho três vezes o nome no Serasa, no SPC, Uhum, enfim, na proteção de crédito. uhum. Então isso é natural. E quando você chega e fala assim, não, eu tenho condição de fazer o que eu quiser, a pessoa olha pra você e fala assim, de onde você veio? De que planeta que você é, né? O que que Entendeu? você fez, né? Exato. Então, cara, essa é uma concepção de que a gente precisa mesmo tomar decisões mais inteligentes com o nosso dinheiro. E a gente só consegue isso tendo um motivo muito forte. Que o motivo faz com que você não saia do caminho, faz com que você tenha a consciência necessária, faz com que você se adapte à tua realidade, faz com que você até aceite por um momento ter um padrãozinho de vida mais contido. Mas por quê? Porque isso é por um período. Às vezes é um ano, às vezes é 6 meses, às vezes é 3 meses de organização. Depois disso, você vive a tua vida do jeito que você quer. Só que as pessoas costumam comer o bombom antes da hora. Não espera ali para comer bastante lá no final uma caixa. Quer comer um pedacinho, a migalhinha que tem ali só para ter um benefício imediato, né? E o jogo é de longo prazo, turma. Aquela ideia de que, e se amanhã eu morrer? Mentira. Uhum, Estatisticamente, 99,9% das pessoas vão estar vivos pelos próximos bons anos. uhum, Então, por mais que você ache que uma hora você vai morrer, é claro, mas não vai ser agora. Então, sim. viva melhor, né? Coloque ali uma condição, faça o que é importante para você, né? E comece a construir ali o teu patrimônio. No longo prazo, isso vai fazer sentido. Começa com R$ 1 hoje, dois amanhã, três depois, e vai fazendo isso. Você vai ver que o jogo muda. Seu resultado vai ser muito melhor. Você vai ter muito mais dinheiro no seu bolso no espaço que você nem imagina de tempo. Mas desde que Nossa. você escolha. Ou você bota a cenoura atrás, ou você vai correndo atrás dela lá na frente. Ó, permissão para usar essa analogia com os meus clientes. Cara, pode usar, velho. É uma coisa assim, velho. Ó, a primeira vez que eu utilizei isso foi muito engraçado, porque eu desenhei, cara. Eu cheguei, senta Nossa. aqui, meu. Você não entendeu ainda? Deixa eu colocar aqui pra você entender. Peguei um papel, desenhei o burrinho ali, né? Falei, tá vendo? Esse burrinho tá Uhum, empacado. É como se ele tivesse com o lombo cheio de dívida. Tá com o uhum, lombo cheio de problema para resolver. Ele empacou. Agora eu vou desenhar um negocinho. Aqui é a solução, essa cenourinha. Essa cenourinha, ou ela tá na frente, ou ela tá atrás. O cara me perguntou ali, ó. Tá, mas ela tá atrás pra quê se o burrinho come na frente ali, né? Eu falei, então, ela tá atrás justamente para ela te dar um empurrão. E esse empurrão vai ser exatamente onde você pensou. É. A questão é, qual que você escolhe? Você escolhe comer a cenoura ou escolhe fazer com que ela te empurre mesmo que você não queira, né? Porque é isso que acontece quando a cenoura entra, quer dizer, ferrou. Eu preciso de um Não, médico, eu preciso de alguma coisa, eu não tenho dinheiro para fazer, é né? verdade. Aí você tem que se virar, você tem que dar um jeito. Então você se mexe. Aí você tem a opção, né? Qual dos dois você faz? Rapaz, essa galera do EAP que eu conheço no EAP, ô turma fantástica. O É tudo meio Rodolfo, doido, né? Tem umas ideias muito loucas. o Rodolfo, quando eu conheci o Rodolfo, ele falou uma frase comigo, e eu tenho usado muito com os meus clientes, com todo mundo, né, que eu tenho falado de finanças. Que ele fala assim, o imprevisto é previsto, né? A gente sabe que Sim, a sim. qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Então, se a gente sabe que pode acontecer a qualquer momento, a gente tem que estar preparado se acontecer. Eu Uhum. falei, caramba, eu nunca tinha pensado nisso, né? Parece tão óbvio, né? E Sim. agora essa da cenoura. É, Se a turma. é muito legal porque assim, tem uma coisa que a gente não acredita, mas sabe, né? Que o previsto Uhum. sempre vai acontecer. Sempre, sempre, sempre. E Então André, você protege. a gente já tinha falado em ficar mais ou menos uma meia hora, já estamos Já com quase passou, 50 né? minutos. Ixi, já passou. E eu ficaria aqui mais uma, duas, 3 horas, mas eu também não quero tomar seu tempo. Mas eu vou fazer o seguinte: se alguém tiver mais uma pergunta para a gente, uma ou duas perguntas, manda aqui na caixinha, Manda ou até bala nos aí, a gente comentários responde. mesmo, e a gente responde. E André, sabe o que é o mais legal disso tudo? É ver a nossa sinergia, né? A gente trabalha Sim. na mesma área, com os mesmos conceitos, apesar de estarmos em países diferentes.
E no nosso trabalho aqui nos Estados Unidos, a gente tem uma forma de conhecer o cliente que no final dessa estrutura vai estar lá o topo também, a motivação. E a gente não combinou isso. Então a gente Uhum. percebe que o nosso trabalho, o padrão dele, o escopo dele é igual em qualquer país. O conceito Exato. básico. O que vai mudar é uma estratégia ou outra, né, baseada em algum tipo de Uhum. produto ou outro. Mas fora isso, o conceito ele é universal, seja para o brasileiro nos Exatamente. Estados Unidos ou para o brasileiro aqui no Brasil, né? Cara, e fantástico isso. Exato. Exatamente, e é o que você falou, né? São os fundamentos, é a sustentação ali. E tudo que sustenta, ele tem uma regra. Sim, A regra não significa que é engessado, né? A regra significa que tem algo que você precisa fazer. Esse algo vai verdade. depender da tua realidade, do teu padrão e do que você tem de objetivo. E aí você constrói. E quando você constrói, aí você tem aquela sensação, cara, eu tô fazendo algo para mim, né? Eu tô fazendo algo meu, né? E isso muda o jogo, né? Isso muda totalmente. É a base do planejamento, é a base da organização, é a base de tudo, cara. Você fazer algo por você. Isso é muito Não, legal. e no seu caso aí, no seu exemplo, na sua motivação, é muito lindo de ver, né? Que você está fazendo algo por você, já pensando na sua próxima Exato. geração. Então, assim, isso é fantástico. Eu Esse costumo quadrinho dizer, aqui, eu acho né? que o quadro mesmo especificamente, ele deve ter uns 2 anos que eu botei ele aqui na parede. Quase 2. Mas assim, de projeto disso, cara, já faz uns 5 anos que eu tô trabalhando. Pô, Já faz uns cara, 5 anos que eu tô trabalhando nesse projeto. Porque isso é um sonho meu, cara, de 12 anos, 14 anos lá atrás. uau, Só que daí de projeto mesmo, de colocar efetivamente, cara, vamos construir, vamos montar um negócio, vamos trabalhar, né? Vamos criar estrutura, né? Vamos mudar de casa, vamos fazer tudo o que precisa ser feito para isso. Faz uns 5 anos, mais ou menos, que a gente começou, que foi quando eu comecei a pensar em casar, enfim, tudo mais. Né? O relacionamento da minha esposa tem quase 13 anos. Vai fazer 12 anos, eu acho. uhum. Mas, então a gente tem um relacionamento muito grande. A gente casou em 2018, então ainda está recente o casamento em si, né? Mas todo esse Sim, sim. processo a gente já foi construindo. Então é uma ideia, ó, para vocês entenderem como que funciona, né? É uma ideia de plano futuro. Então é um planejamento que eu fiz basicamente para 5, 6 anos. E aí eu tenho o meu de 10 também, que o de 10 já envolve as crianças, enfim, tudo mais. Então esse é o jogo que a gente faz do longo prazo que eu tô falando para vocês. Então, cara, você se amarra de um jeito que você não vai tomar decisão errada. É verdade. Você não vai desperdiçar. É que, na verdade, assim, a gente pode até errar, putz, achei que esse é um negócio legal, mas não foi, tudo mais. Isso pode acontecer. Só que você não Sim. se prende a isso. A sua tendência é sempre no acerto, não é ficar trocando ali, né, as coisas. Então, você toma decisões baseadas no que você quer. E isso faz com que você melhore muito o seu resultado. Pô, Né? Então, cara, se pudesse ficar uma mensagem de tudo que vocês falaram, né? Pô, tudo que você trouxe aí de concepção financeira, né? Qual que é a grande ideia do que realmente funciona do ponto de vista do planejamento e da proteção? É você saber o que você quer para sua vida, cara. É você ter um objetivo. Independente do que for. O meu filho, você pode ter o objetivo de ter carro, você pode ter o objetivo de casar, pode ter o objetivo de ter casa. Isso é indiferente. É você com você mesmo. Só que esse objetivo ele tem que ser tão forte, cara, para você, ele tem que ser tão forte de um ponto de que você vai fazer o que precisa ser feito. tremendo, Que isso tremendo. vai fazer. Cara, isso vai mudar o jogo. Então, o melhor planejamento que funciona é aquele que tem um objetivo final. O topo Porque da qualquer pirâmide. planejamento. Você pode ter uma renda sobrando ali de 10 mil, folga orçamentária de 10 mil por mês. Se você não souber o que você quer, esse dinheiro some. Some. Ganhador de Mega Sena, o cara ganha milhões, passa 5 anos, o cara tá mais endividado do que era antes. Por quê? Porque o É, eu cara tem tenho, dinheiro, mas não sabe o que quer. eu tenho um quadro aqui no meu Instagram que mensalmente eu posto do luxo ao lixo. Ganhadores Sim, de loteria que perderam tudo. E assim, são várias histórias. Já postei algumas e tem várias para frente porque muita gente passou por isso. Meu exato. amigo, tremendo. Fechou? Fechou, foi, nossa, melhor do que eu imaginei. Cara, muito Você é um legal. cara, repetindo aqui para quem chegou agora, você é um cara que eu conheci nesse ano, né? Há 2 meses, não, vamos dizer assim, né? No Acho que EAP, faz máximo 3, acho que 2. Foi naquele comecinho de evento, agosto ali, né? Finalzinho de julho, comecinho de agosto. finalzinho de agosto, finalzinho de julho e início de agosto, exatamente. E assim, foi,
Cara, assim, foi top porque a gente se conheceu numa mesa ali no intervalo, né? A gente trocando ideia, batendo cabeça Sim. por um processo, e você chegou com a sua experiência, ó, e se fizer assim, assim, assim? Já viu aquele Mas leque assim pra gente? Não sei se você lembra, tava eu, você, lembro, oxe, Rodolfo claro e que eu lembro. Josué. Foi muito E legal, é. assim, e eu falei com o Rodolfo, falei, caramba, que cara inteligente. E até aquele momento eu não sabia que a gente trabalhava na mesma área, né? E E a depois a gente gente tava trocando sentado, ideia, você tava na fila de trás ali, né? lá atrás, né? E Aham. depois a gente descobriu que fazíamos o mesmo trabalho, que é trazer proteção financeira para as pessoas, informação, né? Então, assim, gratidão eterna pelo seu tempo aí, por ter trazido essas informações especiais aqui, muito boas para a galera que está aqui. Vou deixar essa live salva, para quem está aqui Boa. puder e quiser rever, compartilhar com os amigos. Eu tenho certeza que esse final desse planejamento que você montou para a gente, que é muito, muito reflexivo, Sim. tenha uma motivação, né? Tenha um topo de pirâmide bem definido e o resto, igual você falou, você vai ter que fazer porque aí não tem dor, não tem cansaço, não tem chuva, não tem sol, você Isso. tá Você focado e constrói você com vai. gosto, cara. Você constrói com gosto, porque você está sustentando um dos maiores sonhos, ou o maior sonho da tua vida, É né? verdade. Cara, foi muito legal, né? O EAP, ou eventos nesse sentido que trazem pessoas bacanas ali com conhecimentos complementares e tudo mais, que proporciona esse network, essa conversa, esse conhecimento, ele é muito legal. Eu sempre busco participar, porque geralmente acontece conexões assim, a gente se conectou lá. Uhum. E, cara, eu agradeço muito a oportunidade, Alinho, o convite. Me coloco à disposição aqui para tudo que tu precisar, qualquer papo, qualquer coisa. Eu digo Marcar mesmo. mais vezes. A gente fala de mais coisas relacionadas à finança. A gente tem um leque muito grande aí de conteúdo, de conversa para fazer, tá? Foi muito legal, né? Eu sempre gosto muito de conversar com pessoas que têm a mesma missão que eu, né? De Uhum. levar, né, cada vez mais esse conhecimento também para um número maior de pessoas. Cara, foi muito massa. Conte comigo para o que você precisar, tô sempre à disposição aqui. E bora quebrar tudo. Bora quebrar Você tudo também. que tá muito legal esse processo aí, vai ser muito massa. Eu digo mesmo, também conto comigo. E com certeza a gente vai fazer mais uma, duas ou mais três para frente Oxe. aí. O esquema é a gente criar um quadro aí também, né? Toda Pode semana, ser, quadro semanal pode de ser. finanças. Vou Vamos, pensar nisso. vamos pensar em algo relacionado a isso e conta comigo também. E assim, clientes que eu tenho algumas pessoas que me procuram, né? Às vezes, eu preciso dos seus trabalhos. E eu vou passar a te indicar os clientes aqui no Cara, Brasil, porque massa. eu não consigo atender por conta da demanda lá nos Estados Unidos. E Show. sabendo, né, que a gente tem o mesmo trabalho, o mesmo pensamento, eu vou ficar tranquilo de que a pessoa vai ser bem atendida por um Putz, fico profissional muito feliz. bem qualificado. Pois, fico muito Beleza, feliz, amigo? cara. Pô, foi muito legal aí essa finalização, Deixa, muito legal. Vou honrar tudo aí que tiver aí de, deixa. de, de comentários e tudo mais. E, cara, vamos nessa. Acho que eu vou precisar te visitar aí. Só vou esperar você voltar para os Estados Unidos. Aí eu vou ver, vou falar, pô, vou lá fazer um passeio lá para eu conhecer também. Pô, vai ser uma honra te receber lá. Vamos fazer um print aqui, eu tiro os comentários para fazer Bora. um print aqui rapidão. Galera, printa aí para postar a gente lá depois, hein? Top. Fechou. Beleza, meu amigo. Tamo junto. Falou, Obrigadão mais Elinho. uma Muito vez. obrigado, viu? Deus abençoe você e seus planos aí. A gente vai Amém. se falando, tá bom? Até mais, pessoal. Falou, boa Boa noite, noite, bom descanso para pessoal. vocês aí. Tchau, Abraço aí. tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.